Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A gente fica meio nervoso, né? Mas Deus está no controle de tudo. Antes de eu começar de iniciar a palavra, eu queria dar duas oportunidades. Primeiro é o Alexandre Xandão. Pode vir, Xandão. Alexandre é o aluno mais antigo da casa. Xandão não é para envergonhar, irmão, é para glorificar o nome de Deus. Esse irmão vai entender. Xandão chegou na ambulância, né, Xandão? Não lembra muito não, né? Há 11 anos atrás. Aleluia. E pé inchado, todo ruim, né, Xandão? A ambulância largou ele lá e foram embora. Falou que ele era só morador de rua. Só que passou uns dias, Xandão começou a bater em todo mundo, botava 30 camisas, urinava no copo, bebia urina. Começou a aparecer algumas coisas e a gente não tinha recurso, que a gente estava iniciando o projeto, tinha o quê? Um mês de projeto, dias, né, Xandão? Um mês. E não tinha recurso nenhum ainda, pagava aluguel, maior dificuldade. E Xandão ficou 6 meses, fugiu, aí apareceu no Itaguaí, minha terra, né? Apareceu uma foto de um homem quebrando o relógio lá em Muriqui. Quem era? Xandão. Falei por menino, vamos buscar. Foram lá em Muriqui, buscaram ele. Aí Augusto falou, deixa lá, pastor, é problema. Falei, não, vai buscar ele. Buscamos lá em Muriqui. Xandão ficou mais uns 6 meses, um ano, e todo mundo mandando botar, solta na rua, pastor, não tem onde botar, larga na rua. Falei, não. Aí no dia do batismo, teve no sítio, falei, vou batizar o Xandão. Então, como que ele agride a gente? Eu falei, vou batizar ele. O Xandão tomava remédio controlado, tudo, e não ficava bom. No dia do batismo, o Xandão desmaiou dentro da água. Desmaiou. Desci ele e ele apagou, foi matou. Mas morreu mesmo, velhão. Quando ele subiu, ele deu um pulo. O Xandão não bebeu mais remédio, não bateu em mais ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Tua família mora onde, Xandão? Tua família mora onde? Que a gente levamos? A família dele mora em Nova Friburgo. Ele estava quase 10 anos, ou mais de 10 anos, sem ver a família. E ele, hoje em dia, Xandão, ele trabalha na casa, vende as coisas dele, tem um dinheirinho dele. E ele queria conseguir achar a família pela rede social. E ano retrasado, não foi? Ano retrasado, levamos ele lá na família dele, em Nova Friburgo. Aí fomos lá, o irmão estava esperando, chegamos lá e fizeram uma surpresa, reuniu a família toda. Quando ele chegou lá, todo mundo surpreso, né, falando. Aí almoçamos lá com a família dele. Chegou na hora do almoço, o irmão dele, ora aí, pastor. Pô, moço, eu não, que vai orar é teu irmão. Quando o Xandão abriu a boca para orar, todo mundo se derramou em choro. Porque saiu de lá tribulado para ser internado aqui no Rio, fugiu da onde estava e ficou pela rua. Mas Deus levou ele até a gente lá, né, Xandão? Ele está lá até hoje, não quis ficar indo com a família não, quis voltar com a gente. E mora lá no sítio com a gente há 11 anos. Amém? E está com vergonha de falar, mas se ele fala, pô, pode vontade, Xandão. Bom dia, amado igreja, a todos. Bom, eu tenho muito que agradecer a Deus em primeiro lugar, porque há 11 anos atrás eu fui levado para a comunidade de Terra Força de Nosso Senhor na ambulância. Aí fui acolhido pelo pastor Cristiano, graças a Deus, e eu tomava 5 comprimidos de remédio de manhã, 5 de tarde e 5 à noite. Mas graças a Deus, depois do batismo, deixei de tomar o remédio. E graças a Deus estou curado, estou tentando se curar até hoje, graças a Deus. E a Deus a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Não dou nem de falar muito não, fica com vergonha. E havia o Sr. Edmilson também, o Sr. Edmilson passou mal de manhã, o Sr. Edmilson deu uma bactéria, chegou no sítio, ele tinha medo de ir até o portão, que ele era alcoólatra, ele tinha medo de cair e morrer lá pelo portão e achar ele morto. Então ele não andava, ele tem 9 anos com a gente, então ele não ia. Ele está 9 anos com a gente. Ele, depois de um ano, ele falou, agora começou meu tratamento. Aí o Sr. Edmilson, ele deu uma bactéria no céu da boca. E essa bactéria comeu a parte de cima da boca dele todinha. Ele tem um buraco que você olhar, você vê o buraco do nariz. E os médicos desenganou que essa bactéria não tinha cura.
Falou que de milhares, um sobrevive, dois sobrevivem. E ele foi curado. Aí os médicos fez uma prótese, ele estava falando fã, hoje em dia ele usa uma prótese que tampa esse buraco no céu da boca. E ele é muito grato à instituição, porque antes ele chegou até a gente, ele já estava internado, ele, pastor, vou precisar de passagem, eu tenho que lanchar na rua, como que eu faço? A casa vai bancar tudo. E assim foi, a gente, passagem, tudinho, ele conseguiu se aposentar, ele tinha um sonho de ter uma moto, ele comprou a moto que ele queria, ajuntou a aposentadoria dele. Hoje em dia tem uma cantina na casa, ele que é o dono da cantina, da casa, e também não quer ir embora. Ontem ele estava conversando comigo, eu fui lá conversar com eles para ele vir hoje, e eu falei, ei, Xandro, ele, não, daqui eu não saio não, só me mandar embora. Entendeu assim? Então, são pessoas que deu certo, são muitos que deram certo e estão aí com a sua vida instituída e voltaram você da sua família. Eu queria chamar o Jefferson. Me dá, Jefferson. Jefferson tem 5 meses na casa, para dar uma palavrinha também, para me estar trazendo a mensagem. Todos, sal da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? E... Amém? Bom dia, meu nome é Jefferson. Eu tenho 5 meses na casa, vim meio atribulado também, como o nosso amigo Xandão. Fui bem recebido nessa casa, que hoje eu estava sem comunicação com a minha família, tomando remédio também para dormir, para insônia, para depressão, mas graças a Deus essa casa me tratou tão bem, eu sou tão maravilhado, que hoje em dia eu não tomo mais remédio, durmo direito, glorifico a Deus todo dia por essa vitória que Deus está dando, por essa obra que Deus está fazendo na minha vida dentro daquela casa. Aquela casa é uma casa maravilhosa, muito boa, não tenho nada a reclamar. Eu estou há 5 meses lá, com glória e honra do Senhor Jesus, firme, todo dia, sendo bem tratado, graças a Deus, pelos monitores da casa, pelo pastor que está aqui, pelos outros irmãos da casa. Graças a Deus, a minha vida está sendo restaurada, porque há 5 meses atrás eu não tinha contato com a minha família, e hoje em dia eu estou podendo ligar para a minha família, falar com a minha família, e a mesma obra que Deus está fazendo comigo lá dentro, está fazendo na minha família lá fora. E eu agradeço muito a Deus, ao pastor Cristiano, ao pastor Galdino, ao nosso monitor que está ali aqui no Magno, ele me deu muito conselho na casa. Eu queria sair, mas graças a Deus, Deus mudou todo esse quadro, e ainda continua mudando. E eu falo que esse Deus é maravilhoso, e essa casa, Força da Nossa União, Comunidade Terapêutica Força da Nossa União, é uma casa vestida por Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Obrigado, glória a Deus. Aleluia. São muitos, irmãos. Tem um que pregou agora, acho que os irmãos chegou no dia que foi, ele estava lá no sítio, só que os irmãos veio na hora que ele ia pregar o Jefferson. Jefferson também. Ficou internado no hospício, foi preso, surtou por causa do crack. Mas a gente foi buscar ele dentro do Jacaré, a gente entramos no Bandeira 2, saímos lá na Mangueira andando atrás dele, procurando com a esposa dele. Hoje em dia ele fez cursos, ele faz esse marmorizado, essas pinturas de marmorizado, trabalha aqui na Zona Sul, restitui a família, tem 6 anos de pé, tá bem, e aí esses dias me ligou que tá fazendo faculdade. Olha só, o cara ficou na rua, morando na rua há anos, e Deus restituiu. Trouxe até alguns livros dele, pastor, vou estar dando para o senhor, uns 4 lá no carro, depois o senhor, tá bom? Lançou um livro, vocês vão ver a foto dele atrás do livro, São Antônio viu lá, né? Fica horrorizado, né, São Antônio? A foto dele, e Deus restituiu, irmão. Restituiu a família. Esses dias ele mandou as fotos da casa dele lá, reformada, todo feliz. Ele, pastor, agora eu estou conseguindo reformar minha casa. Então Deus faz, irmão. Deus faz. Eu estou lendo os irmãos em Lucas 19.
estou acompanhado hoje da minha esposa, pastor Luiz com a sua esposa, pastor João também com a sua esposa, as missionárias, irmã. É muita gente, não vou falar o nome de todo mundo não, está todo mundo junto. São todos irmãos, irmão. E todo mundo, os irmãos do sítio. Tinha mais gente querendo vir, pastor. Tinha mais gente querendo vir, que a gente fala como é a recepção, o carinho dos irmãos aqui com a gente. E muitos já viram também quando vocês vão no sítio. Entendeu? Porque quando fala de Zona Sul, os outros acham que é. Ah, como que é? Somos todos iguais, irmão. Filho do mesmo pai. Se a gente entender que somos todos irmãos, não vai ser bairro, lugar, classe que vai dividir ninguém. Somos todos iguais. Somos todos irmãos. Amém? E aqui a gente fica uma vontade, né, pastor? Aqui a gente fica uma vontade que a gente vê isso. Aqui a gente encontra isso. Lucas 19, amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Pode sentar, irmão. Uma mensagem muito conhecida. Eu fiquei pensando lá em casa, vim pensando no caminho e falei, qual é a mensagem? E eu queria dar um testemunho do que está acontecendo. Eu falei, vai ser a mensagem de Zaqueu. Zaqueu tinha tudo, irmão. Era rico, quer dizer, só não tinha Jesus, né? Tinha tudo, mas não tinha a paz que ele precisava. E ele querendo saber, querendo ver quem era Jesus, e sabendo que Jesus ia passar por ali, ele sobe naquela árvore, naquela figueira brava para ver Jesus passar. Mas já tinha um projeto todo pronto para a vida de Zaqueu. E Jesus olhando para cima fala, desce que convém de eu posar em sua casa hoje, entrar em sua casa. E assim foi feito. Jesus entra na casa de Zaqueu. A palavra não nos fala como foi a conversa dos dois. Mas no final da leitura dá para a gente entender que foi uma conversa que teve resultado. Por quê, pastor? Porque eles conversou, e quando Jesus foi embora, Jesus fala o que para ele? Hoje teve salvação nessa casa. Então foi uma conversa que teve resultado no final. Porque quando Jesus falou que hoje teve salvação nessa casa, é porque Jesus ali entendeu que ele tinha recebido aquela mensagem que foi conversada ali dentro. E Jesus indo embora, Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, ele podia voltar à antiga prática. Jesus foi embora. Falou que teve a salvação, mas foi embora. E ele poderia voltar. Publicano, cobrador-chefe dos publicanos, cobrador de impostos. Mas quando Jesus vai embora, ele tem um ato diferenciado. Ele vai lá e faz os seus montinhos, divide e sai, devolvendo para todos aqueles que ele prejudicou, né? Vamos dizer assim. E sai devolvendo. Vamos conjecturar que Zaqueu vindo na rua, muita gente fala, deve pensando, de novo? Mas não, foi para fazer uma diferença. Qual é a mensagem? A mensagem é que quando a gente tem um encontro com Cristo verdadeiramente, a gente tem uma mudança de comportamento. A gente tem uma mudança de caráter. A gente se torna uma nova criatura. Foi o que aconteceu na vida dele. Tudo que Jesus falou para ele lá dentro, Jesus em nenhum momento apontou e não acusou ele nada. Só conversou, creio eu, que mostrou ele o caminho correto. E ele entendeu esse caminho correto. Ele entendeu qual era o caminho. Para você ver que ele sai lá e devolvendo o dinheiro. E eu creio que muitos daqueles que ele devolveu o dinheiro ali se converteram. Porque viu uma mudança em Zaqueu. Viu uma mudança em Zaqueu.
E essa mensagem foi a mensagem que, quando eu me converti, que eu entendia a mudança de comportamento, como ela é muito importante em nossa vida, pastor. A mudança de caráter, como ela é muito importante em nossa vida. Porque a nossa vida, ela rege através de testemunho. É o teu vizinho te olhando do jeito que você anda, que você fala, que você se comporta. É o teu amigo do mesmo jeito te observando, é teus filhos te observando. Todo mundo te observa, irmão, e você às vezes não está prestando atenção. E às vezes aquela observação que eles estão tendo de você é o caminho que eles vão trilhar lá na frente. Eu quero ser igual a ele, porque ele tem um caráter, ele é diferente. Muitas pessoas nos olham, irmão, para ver se verdadeiramente a gente é o que a gente fala, se a gente é o que a gente prega. Então essa mensagem foi a mensagem que eu trouxe para a minha vida quando eu me converti e quando eu abri o sítio. Ter um bom testemunho. É a mensagem que eu levei para dentro da minha casa, que o velho Cristiano morreu e ali é o novo. O comportamento tem que ser diferenciado, o caráter tem que ser diferente. Não é a mesma pessoa que lá atrás às vezes era ignorante, não tratava a família bem, não era um bom amigo, não era um bom vizinho, que às vezes queria ganhar vantagem em tudo, que aquela pessoa morreu e a pessoa nova é diferente. Eu tinha um problema do passado, pastor, um problema muito sério. Quando eu tinha 16 anos, eu peguei um dinheiro emprestado, os irmãos vão entender, com um amigo, mais velho do que eu, pouca coisa. E esse dinheiro eu não consegui pagar, ele tinha recebido, ele é mais velho do que eu, ele recebeu o salário dele, eu peguei o dinheiro, fui em Minas, que era para ir em Minas, gastei tudo e não paguei. E aquilo ali me afastou desse amigo. Eu se mudei do bairro e eu fugia daquele amigo. E os irmãos querem acreditar, eu estou com 38 a 31 anos fugindo desse amigo. E isso me fazia mal. Porque quando eu via ele longe, eu cortava caminho, e mesmo como eu me converti, eu queria pagar. Há 17 anos atrás, eu queria pagar. Só que eu não sabia como eu ia chegar até ele para pagar aquela dívida. E eu nunca falei para ninguém. Eu não falava, não compartilhava, mas aquilo me fazia mal. Porque se a gente prega mudança de caráter e de comportamento, tem que consertar as coisas lá de trás erradas. E isso estava me fazendo mal, mas Deus fez tudo direitinho, pastor. Um dia eu estou lá em casa, chegou um menino lá de perto de casa que era baterista da igreja. Ele, pastor, e esse menino é professor de artes marciais, ele. Tem um professor lá na academia, está precisando de tatame. E eu tinha 40 tatames lá no salão, quando a gente botou um projeto de luta. E eu falei para ele que só tinha tatame. O senhor não empresta ele não? Eu falei, poxa, eu levei para o sítio. Aí ele, poxa, mas eu não sabia que era ele. Aí eu falei, poxa, eu vou ver lá no sítio, eu trago e levo para o teu professor. Aí no outro dia eu fui num culto lá perto de casa, ver uma senhora, que ele dá essas aulas funcional de manhã para as senhoras. Aí a senhora, poxa, pastor, o Estevão falou que o senhor tem tatame, o senhor não tem como emprestar para o professor lá não? Eu falei, meu Deus. Eu falei, poxa, como que é o nome do... Aí, pô, todo mundo, a mesma pessoa, como que é o nome do teu professor? Aí ele, Rubens. Eu falei, é o Rubens lá da São Benedito? Ele, é. Eu falei, fala para ele que é o Cristiano. E amanhã eu vou mandar entregar na casa dele. 40 tatame. Aí ele falou, o senhor conhece ele? Eu dei testemunho na igreja, não foi para conhecer meu amigo. Na hora ela ligou, ele já, a palavra dele para mim, pastor. Ô, meu amigo, quanto tempo? Olha só, pastor. Aí eu falei, vem na minha casa amanhã que eu quero falar contigo. Ele foi lá no salão, tem um salão de festa. E ele estava sem espaço para dar aula dele. Eu falei para ele, olha só, eu tenho uma dívida contigo, que tu não me deve nada, não devo. O tatame, eu sou bem dizendo, os tatame é 100 e pouco cada tatame, tinha 40, davam 5 mil de tatame. Eu falei, os 40 tatame é teu. Ele, que isso, pastor, é teu. Eu falei, detalhe, o salão aqui é meu, e agora pode ser, é teu também. Tudo que você fizer de luta, bota academia no salão, funcional no salão, e não vai pagar R$1. Sai do aluguel e usa o salão como academia. Deus preparou tudo, não preparou? E parece que a gente nunca ficou afastado desses 30 e poucos anos, pastor. A mesma amizade. A mesma amizade. Teve o aniversário da filhinha dele, ele falou, não, quem vai orar é o senhor. Vai ter a festa. Eu fui para o culto, vim do culto, fui lá orar. Tá entendendo, irmão?
Então, se tem essa mudança, igual a palavra nos fala de Zaqueu, a gente tem que consertar, porque tem algo que fica na gente remoendo, que a gente não consegue consertar, ou não quer consertar, pastor. Às vezes é um perdão, algo que ficou lá atrás, que está nos remoendo, está impedindo da gente ter essa comunhão, essa intimidade com Cristo, por causa de uma coisa tão pequenininha, a gente não quer consertar. A gente não quer consertar, e temos essa oportunidade de consertar, irmão. Se você tem algum problema, conserta. Vai lá atrás. Cristo, a palavra nos fala que a gente tem que ser humilde, irmão. Se você olhar quando o publicano e o fariseu estão orando, o publicano é humilde, ele nem olha para o céu. E foi a oração que chegou lá no coração de Deus. A humildade, irmão. Às vezes a gente não quer ter essa humildade. A gente acha que, às vezes, está melhor na vida, está com a estrutura melhor, não tem que pedir o perdão, mas às vezes isso está nos remoendo por dentro e está nos fazendo mal. E quando a gente consegue consertar isso, aí a gente vai sentir aquele alívio, aquela coisa leve dentro de nós. Então Deus está aí, irmão. Não foi em vão. Jesus fez o sacrifício de Jesus, não foi em vão. Não foi em vão. Essa oportunidade que Ele nos deu, temos que aproveitar ela, irmão. O nome que carregamos é um nome muito forte. Porque quando a gente erra, ninguém fala, fulano errou. Olha lá, é crente. Quando falar o pastor errou, olha lá. Quando o pastor errar, eles não vão falar o nome do pastor, não. É pastor. É lá da igreja. Então é um nome muito forte que a gente carrega, pastor. E a gente temos que zelar por isso. E valorizar isso. Porque todo mundo está nos observando, a gente que não presta atenção, irmão. Depois que tu levantou a mão ali e aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, irmão, está todo mundo te observando. Eu quero ver como vai ser agora. Se ele vai mudar, se qual o caminho que ele vai andar, se é a porta larga ou a porta estreita, se vai continuar a mesma pessoa e vai ser só mais um lá no banco. Quero ver se vai ter essa mudança que o Evangelho fala que tem na vida das pessoas quando se converte. Então tem muita gente nos olhando para nos apontar e para nos observar por bem. Então depende de nós, irmão. Eu tive estamos passando por uma situação na instituição que a casa está interditada ainda, já tem um bom tempo. E toda vez que acontece para desinterditar, eles vêm e traz outros problemas para cima. E a gente está, meu Deus, o que é isso? E toda vez que aconteceu foi para fazer uma obra e depois ele ia lá e tirava o papel e desinterditava. Dessa vez eles mandou fazer a obra, fizemos a obra. Quando eles foram lá, que pensamos que era para desinterditar, eles exigiram mais coisa. Aí falou que a gente cria bicho, não pode matar bicho no sítio, nunca vi isso, é uma área rural. E vem exigindo um monte de coisa. Agora a gente tem que ter um psicólogo que dê período no sítio, tem que ser credenciado, a gente tem que agora fazer parte do conselho lá, pagar uma taxa para esse psicólogo estar lá no sítio. Já conseguimos, graças a Deus, conseguimos uma psicóloga, filha de um pastor, que vai fazer esse trabalho com a gente. E toda vez que a gente vai lá no cartório, eu levo o documento de algum problema. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui num culto semana passada, e no mês passado, fui numa igreja, e cheguei lá, estou lá sentado, aí um senhor foi ter oportunidade, olha como Deus fala. Ele olhou para mim para o lado, ele tendo oportunidade, do nada ele fez assim, olhou para o lado, ele, te conheço? Eu falei, não, nunca vi ele daqui da Rocinha? Eu, não. Ele, já te viu alguma vez? Eu falei, não. Ele, então Deus manda falar assim contigo, não volta no Egito, e Deus vai botar tudo no lugar. Você vai dar culto de ação de graça em setembro. Tudo aquilo que está com ele começou a falar, pastor. Aí já derramou o choro, né? Já chora à toa, já começou a chorar. E Deus falou tudo, pastor ali. Tudo. Por quê? Quando a vigilância sanitária esteve lá, eles perguntou se eu cobrava. E o pastor Galdino falou, não, isso é uma ajuda de custo para quem pode pagar. Quem não pode pagar fica do mesmo jeito. Que é R$200, que é. As casas lá é tudo 1.500, não dá nem para despesa, mas poucos pagam. Aí a vigilância sanitária falou assim, mas vocês estão errados, vocês têm que cobrar. Como vocês vão viver aqui? Como vocês têm recurso aqui sem cobrar? Olha só, pastor.
Aí eu fui para casa com aquilo, me remoendo. Aí falei com a minha esposa, poxa, Silvana, se eu abrir para ajudar quem não tem, como que vai internar quem não tem? Se abrimos, a gente trabalha em Cracolândia, como que eu vou pegar um cara na Cracolândia e vou trazer? Como que ele vai pagar? Como que eu vou pegar um morador de rua e vou levar? Tem. Aí, bem dizer, eles induzindo a gente mudar o ritmo de trabalho, que teria que ser o contrário. Eles tinham que chegar lá e oferecer um recurso, uma ajuda. Fala assim, gente, ó, vocês estão trabalhando legal, todo mundo conhece o projeto, vê o que precisa. Não precisa ser dinheiro, não. Dava um recurso de trabalho para a gente. Tem vários modos de ajudar a gente lá. Eles, ou deixa a gente trabalhar do jeito que trabalha, que a gente está há 11 anos e estamos sobrevivendo há 11 anos. E nunca passou fome, sempre teve o almoço, o café da manhã, o café da tarde e a janta. Eu costumo dizer que a gente vive sempre no limite. É Deus sempre guardando. Então, assim, para que vai mudar? Para que vai mudar? Às vezes a gente pensa que está acabando, daqui a pouco chega um monte de coisa. Então, assim, Deus sempre cuidou. Nunca faltou. Eu trabalho, não preciso de nada de lá. Ao contrário, eu tenho que trabalhar para quando faltar, colocar lá. Então, a visão foi o quê? A visão foi abrir uma instituição para cuidar de alma. Uma instituição para pessoas, para tirar pessoas na situação de rua, de Cracolândia. Mesmo se vir pessoa que tem família, amém. Mas quando vir de rua, a casa tem que estar de braços abertos e tratar todo mundo igual. Que não tem que ter acepção de quem chegou de carrão e quem chegou a pé. Quem chegou limpo, quem chegou são todos seres humanos. E quando entra para aquela porta, tratamos todo mundo igual. Aí todo mundo... Pô, mas será que vai fechar, pastor? Será que vai fechar? Não vai fechar, não. Não vai fechar, não. Deus já falou que a gente vai dar culto de ação de graça. Eu creio. Então, estamos resolvendo, fomos no cartório. Tem muitas pessoas ajudando para poder resolver logo. E está funcionando, irmão. Não deixamos de funcionar a casa. Não deixamos de trabalhar. Não deixamos de fazer a obra. Por quê? A gente crê no que a gente serve. A gente crê no que a gente serve. A gente tivemos essa mudança de comportamento, de entender o que é a alma, de entender o que Jesus fez em nossa vida, porque lá atrás o que a gente era, hoje a gente não somos mais, porque Jesus trabalhou em nossa vida. Então a gente entende que aquelas almas que se encontram em rua, em Cracolândia, em porta de bar, tem jeito, são ser humano, tem jeito, pastor, são alma, são jeito. Que o mesmo Deus que nos alcançou, alcança eles também. É o mesmo Deus, Deus não mudou, irmão, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, são pessoas que precisam de uma oportunidade, de uma mão estendida. Se você vê lá na Porta Formosa, quando aquele coxo é curado, ele estende a mão, ele precisa de uma mão estendida. Tem que ter essa mão. E Deus nos usa para a gente ir lá estender essa mão, irmão. Ah, foi eu que fui lá. Não, Deus te enviou lá. Eu fui pregar numa igreja agora em Realengo, acho que foi mês passado. E quando todo mundo dando testemunho, falando lá no aniversário da igreja, eu falei, gente, se a gente entender bem, a gente só somos aquele jumentinho que levou Jesus. A gente só está levando a mensagem. A gente tem que entender que a gente só somos servo, pastor. Só somos servo, a gente só está ali para servir, a gente está ali para levar a mensagem. Muitos querem descer fogo, muitos querem pregar muito, quer falar bonito. Mas se você entender a humildade que é a palavra do Senhor, aí eu escutei essa mensagem, eu falei assim, poucos querem levar a vasilha e a toalha. Poucos querem servir igual Jesus serviu. Quer descer fogo, vou fazer isso. Não, irmão, é humildade, é simplicidade, é olhar para o próximo, e aquele que está lá todo destruído, falar, isso aí tem jeito, rapaz. Com aquela palavra de fé, isso aí tem jeito. Mas está na droga, está roubando, mas tem jeito. Está se prostituindo, mas tem jeito. Está morando, mas tem jeito. Os meninos que trabalham comigo, eles falam que eu tenho um imã. Eles falam assim, mas Deus, antes de eu ser cristão,
de eu ir para a igreja, antes de me converter, eu já tinha isso comigo. O meu falecido compadre, o Flávio, toda vez que a gente ia em Santa Cruz, eu tinha maneira de lanchar no japonês, né? Aí via aqueles garotos pedindo as coisas, eu botava tudo sentado. Sentava todo mundo dele, poxa, parece maluco, que não sei o quê, a gente já tinha bebido. Só não dou dia, mas come todo mundo, aí comia todo mundo, então já tinha isso. E os meninos que trabalham comigo falam que a gente tem um imã. Eles falam assim, rapaz, tu tem um imã. Toda vez que a gente senta para almoçar, aparece um. Parece que a gente fica te esperando. E eu boto para sentar na mesa com todo mundo ali, pastor da pensão. Tu vou pagar, mas tu senta aqui e come comigo. Aí eles ficam, bota para sentar na mesa? Eu falei, vai sentar com a gente aqui. Às vezes para para tomar um café, passar um ali, paga um café. Eu falei, toma aqui comigo, senta aqui e toma um café comigo. Então assim, se Deus está sustentando, irmão, está dando condições, o que é um café? O que é um prato de comida? Para a gente é só mais um prato de comida e um café, mas para ele é o alimento que vai sustentar ele aquele dia. Não dou dinheiro, mas o alimento eu dou. O alimento eu dou. Estou para levar um rapaz aqui que fica ali no Sequeira Campo, na rua de um Moreninho. Cheguei essa semana, fui tomar um café e estava com o olho todo inchado, descalço. Aí, mas tem que ver a educação. A educação. Todo sujo, sem camisa, todo preto. Aí parou do meu lado. Pastor, minto. Moço, ele falou, moço, o senhor paga um café para mim? Aí eu olhei para ele pago. Ele, pô, tô em situação de rua, sou lá de Santa Catarina, falou um lugar lá. Falei, pago. Falei, o que eu comer, tu come. Bota o mesmo para ele. Aí botou. Aí ele, falei para ele, tu não quer sair dessa situação, não? Aí ele, poxa, eu vou para onde? Falei, eu tenho um centro de recuperação lá em Itaguaí, cara. Ele, não tem pastor? Aí foi que ele me chamou de pastor. Aí ele saiu de perto de mim e sumiu. Eu falei, desistiu do café porque eu falei para ir pro sítio. Ele estava nos camelô, que tem naquela loja que tem na outra estação do Sequeira Campo ali, na loja, falando com os camelô, o pastor vai me levar, pastor. E os camelô tudo ajudando ele, pastor. Então o cara não é ruim, os camelô tá ali tudo, pegou meu contato, passou para os camelô, ele, não, vou ligar para o senhor. Aí amanhã, quando eu vim trabalhar, vou passar lá, ver se ele vai estar lá para me levar ele, na hora de eu ir embora. Todo sujo, mas com a educação mora na rua. Não tem condições. Então assim, a gente faz a nossa parte de oferecer ajuda. Se querer. Agora, se eu cobrar, como que eu faço essa obra, pastor? Está me entendendo? Se eu fazer acepção, se eu cobrar, irmãos, vou ganhar dinheiro. Mas o grande dia. Lá perto do sítio da gente é 1.500, não é isso? 1.500 uma instituição lá para internar. E não é nem igual a nossa. É mais inferior. E trata, bate nos caras, prende os caras. Não estou falando mal, é verdade. Mas R$1.500. Lá eu tenho 50. Se eu cobrasse R$1.500 em 50, pastor, 75 mil por mês. São Antônio ia nem me ver na obra mais, São Antônio. 75 mil por mês, São Antônio. Não ia vir nem trabalhar mais na obra, São Antônio. Sabe o que acontece, irmão? Se a gente prestar atenção na obra de Deus, não é dinheiro, não é tudo não, irmão. A gente trabalha. A gente ganha o nosso sustento. Mas tudo corretamente. Se ganha muito ou se ganha pouco, não importa. Que seja justo. Que seja com o teu suor, não é assim, pastor? O homem viverá do suor do teu rosto? Nada ilegal, fazendo ninguém de escada. É assim que eu penso. É assim que todo mundo me conhece, sabe o pensamento. Lá em Itaguaí, nenhum deputado, vereador, acho que isso que me prejudica às vezes lá. Ninguém me procura, que eles falam, não adianta ir lá não, que ele não se envolve com isso não. Não se envolve. Já me ofereceram tanta coisa e nunca aceitei. Hoje quero falar que a gente é bobo. Mas tu é bobo. Não é que é bobo, que a gente entende o que é a obra de Deus. A gente entende. A gente tivemos essa conversão aqui de Zaqueu. Uma nova criatura com um caráter restaurado e sem querer mais prejudicar ninguém. É isso. Uma mudança de comportamento. A casa está lá. A casa está lá. Quem não conheceu, pastor, acho que vai em outubro, pastor? É para outubro. Os irmãos estão convidados. Fazer uma recepção lá, fazer uma diferenciada esse ano. Diferenciada, pastor. Já vamos começar a arrumar. Os irmãos vão ver como que é o tratamento lá. Nem parece centro de recuperação, parece, pastor? Nem parece centro de recuperação. Amém, irmãos? Até aqui. Passar, já. Tá bom? Mas Deus está no controle de tudo, irmãos. E em setembro, a gente vai, quando os irmãos for em outubro, a gente vai estar sem aquela placa lá. Porque eu creio, e mais uma vez, a palavra de Deus vai ser honrada naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Sem agradecer a oportunidade.
Nós estamos tendo a graça de ter o pastor. Você avisou lá, Elisânia, Carlão? Então já pode ir, por favor. Nós temos a graça de ter o pastor Cristiano aqui, toda a equipe. Pessoal de Itaguaí, você pode se colocar de pé para o pessoal da igreja vir aqui? Vamos aplaudir a vida deles, amém? Que maravilha! Glória a Deus! Varão está na frente da câmera, isso. Na frente da câmera, isso. Amados, nós vamos ter um momento, e olha, vem cá, nós vamos ter um momento do ofertório, e nós como liderança da igreja, nós fizemos duas coisas importantes. Primeiro, nós fizemos um desafio, aí eu vou deixar a Ione falar rapidamente. Paz do Senhor, que culto e que mensagem maravilhosa, né? Que possamos levar para nossas vidas, né? Então, como toda a igreja sabia, nós tínhamos um alvo de 90 quilos de feijão, que é o gasto de um mês. E como a nossa igreja é uma igreja missionária, Aleluia. que ama fazer a missão, nós conseguimos 307 quilos de feijão. Aleluia. Então, vocês estão vendo aí o resultado, né, da nossa dedicação a esse trabalho, né, depois de todos esses depoimentos. Então, vamos continuar com a nossa ajuda, né, colaborando com todos os nossos projetos, não só de Itaguaí, como de Moçambique, Aleluia. e que o que nós começamos há pouco tempo, né, o de Campina Grande. Então, é isso que, olha que bênção, isso é uma bênção do Senhor, né? Aleluia. Bênção. E isso vai reverter para a nossa vida também, né? Que é melhor dar do que receber, conforme a palavra do Senhor. Então, é isso que eu peço a vocês, que Deus abençoe, continue abençoando a vida do pastor Cristiano e toda a sua equipe, nesse trabalho que é digno de honra e de glória ao nosso Senhor. Glória a Deus por toda a vitória que nós tivemos, tá? Amados, cadê Silvana? Vem cá, Silvana, esposa do pastor Cristiano, mulher de Deus. Mulher de Deus. Não, ele fica aqui. Você orar depois. Nós, com a nossa amada Silvana, o pastor Cristiano, nós decidimos que nessa manhã nós decidimos, a liderança da igreja, que toda a oferta da nossa igreja hoje vai ser para o projeto Itaguaí. E também, nós como igreja, aprendemos, eu deixo essa palavra aqui rapidamente, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Lá em Tessalonicenses, lá no verso número 12, vai dizer o seguinte: irmãos, você vai colocar aí, Carlão, por favor? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12, vai dizer assim na minha versão: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe darão orientações. Pode ler todo mundo bem alto? 1, 2, 3 e... irmãos... Então, além dessa oferta que nós vamos dar de hoje para Itaguaí, nós também queremos honrar sua vida, seu ministério, porque nós sabemos que é difícil, não é fácil. Para nós sabemos que toda vez que você vem aqui, a gente sai daqui cada vez mais quebrantado. Então nós, como liderança da igreja, também vamos abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua amada esposa. Dia dos namorados está chegando aí, varão, esperto. Então vai ser para nós uma gratidão muito grande. Então, vou pedir para a Maria, cadê? Colocar aqui o gasofilas aqui na frente. Então eu quero que os irmãos saibam que essa oferta que colocaremos aqui vai ser direto para Itaguaí. E se houver do seu coração desejo também, não, pastor, eu quero abençoar a vida do pastor Cristiano, o ministério dele, porque para nós honrar o líder é honrar o Senhor também, porque é sinal de confiança. E nós somos muito gratos por esse trabalho, cada irmão aqui. Eu gostaria, como fizemos a última vez, vamos aplaudir a vida dele e da amada esposa, amém? Obrigado. Amém, então, amado? Vai! O segredo da nossa vitória